Primeiramente, eu quero agradecer a Rondônia, especialmente a senhora Maria da Conceição Carneiro. Mando a seguinte pergunta: se Jesus morreu para salvar-nos do pecado, por que ainda existe pecado? Pois bem, é uma boa pergunta. Mas eu queria, antes de responder, Dona Maria, dizer o seguinte, que eu nunca publiquei um vídeo, confesso não ter interessado, por nunca ter desejado aparecer. Mas hoje não resisti ao apelo de minha alma e aqui estou dispondo. Claro, eu fiz algumas anotações, porque é a primeira vez que eu falei. Vamos então à pergunta. Nós temos um grupo que nos reunimos todas as sextas-feiras, nesse blog que eu acabei de anunciar. Então as pessoas estão familiarizadas já com a nossa linguagem. Eu sei que vai ser um pouco difícil vocês entenderem, né? Porque eu estou respondendo a Dona Maria, mas eu sei que muita gente vai ter acesso a essa resposta, a essa pergunta. Quando aprendemos sobre ciência, que tem como símbolo a serpente, e quando falamos em serpente, nós evangélicos nos lembramos imediatamente do Jardim do Éden e associamos a este jardim duas importantes árvores: a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Na primeira encontramos dois frutos: o fruto do bem e o fruto do mal. Portanto, a vida é composta de dois frutos, de dois ingredientes. Mas o que tem a ver pecado com este jardim e seus frutos? A palavra pecado precisa ser explicado para que a resposta à Dona Maria da Conceição Carneiro seja clara. Pecado, sinônimo: errar o alvo, não atingir o objetivo, errar na dosagem, mistura adulterada. E aí vamos pensando e colocando outros sinônimos. Existe uma palavra que chamamos de temperança. Ela vem da palavra tempero. Por exemplo, 1 quilo de carne não se tempera com 1 quilo de sal. O bolo, por exemplo, precisa apenas de uma pitadinha de fermento. Este precisa ser bom. Do contrário, toda a massa será levedada. E Jesus, ele veio ensinar, torna ciente ao homem que a vida é uma ciência. Isto é preciso saber viver. Afinal, a vida é uma arte. Quando Jesus fala ser simples como a pomba e astuto como a serpente, a palavra prudente, eu me lembro de Siso, o dente do juízo, da ciência. O que na verdade o mestre está tentando dizer-nos? Vamos à pomba. Ela não nos trata com leviandade, não suspeita mal, não se ensoberbece, não busca o fruto mal nos outros. Isso lembra um pouco Coríntios 13. A serpente, ao contrário, peçonhenta, arrasta-se sobre o seu corpo frio,
sabe que não é bem aceita, precisa estar sempre armada para não morrer. Está sempre em posição de bote. Mas tem em seu veneno o antídoto para a cura de quem ela busca se defender. E é extremamente útil no equilíbrio do nosso planeta. Pecado. Pecado não seria o sal que tempera, o açúcar que adoça, o veneno que cura e a dor transformada em alegria. É o não ter transformado no ser, e etc. Pecado. Dizem que os pecadores estão sempre em trevas. Mas o que seria da luz se não houvesse escuridão? Que valor teria o dia se não houvesse noite? Aliás, o Davi escreve o Salmo 23, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ó, se a sombra, há a incidência da luz. Pecado. Quando no Éden houve a possibilidade do uso das duas árvores, de escolher uma ou outra, pecado, repetindo, quando no Éden houve a possibilidade do uso das duas árvores, a da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, a escolha foi feita pelo trilhar a ciência, uma descoberta própria da raça humana para chegar à segunda árvore, a árvore da vida. Por isso Jesus disse: ser o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O vivo e o único caminho. Inicia aí o caminho da evolução humana, não da espécie animal, no sentido de idas e vindas a este planeta com corpos humanos diferentes, mas da evolução de sua psique, que em grego significa alma. Aliás, a palavra psicologia quer dizer estuda a alma. E Jesus foi e continua a ser o maior entendido, o expert em alma. Note que tudo que havia nela, na psique, e que Deus viu testemunhando que era bom e descansou, isso quer dizer que estava nela, repito, da psique humana, todas as descobertas de hoje: telefone, carro, TV, aviões, etc. E todas as demais que ainda virão. Mas está lá. É preciso trazer à tona. E apesar de toda a grandeza aos nossos olhos humanos, tudo isso ainda é um protótipo, apenas uma imagem da glória que está por vir do reino do Pai. Engraçado, o pecado não evitou o crescimento desta imagem e semelhança que nós temos do Pai. E é existente em todos nós, em todos. Basta sabermos usar esses dois frutos existentes em nós, o bem e o mal. Eles existem. Foram escolhidos por nós. O grande problema é como usá-los de maneira correta e científica. O pecado que nos chegava, você sabia que ele foi abolido de uma vez por todas na cruz? Ou melhor, se vocês não sabem, mas havia uma cédula, um cheque, uma promissória que em suas leis ou em suas ordenanças era contra nós. Pois bem, ele
Jesus a retirou do meio de nós e crucificou-a na cruz. Isso você encontra lá em Colossenses 2,14. Seria bom ainda que nós não esquecêssemos que João fala que ele, Deus, amou-nos de uma tal maneira, ou amou a humanidade de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, isto é, deu em troca por essa dívida que nos separava da eternidade. Graças a Deus que Paulo chama de fruto do Espírito, capítulo 5, um ramo desse fruto que chamamos de domínio próprio. Poucos sabem usá-lo, mas se soubermos usá-lo, e o Evangelho nos ensina isto, se soubermos temperar em quantidade relativa o que vamos temperar, nossas vidas não serão caos. Paulo nos alerta, dizendo que precisamos passar por uma mudança radical, de raiz. Precisamos transformar a nossa maneira de entender, de compreender e interpretar as coisas. Usar a ciência, pois ela foi o caminho que escolhemos para chegarmos, como já disse, à árvore da vida. Dá uma olhadinha em Romanos 12, versículo 1 em seguida. Que sejamos prudentes na ciência de Deus. Não esqueçamos que a busca do reino de Deus e de sua justiça, ou de sua ciência, é que se responsabiliza por todos os nossos acréscimos. Isto é, tudo o que precisamos virá naturalmente, sem esse desespero em ter e desespero maior em preservar. Sim, cuidado com as duas vertentes, o bem e o mal. Não se deixe dominar por nenhum mal, mas vença, como diz a Bíblia, o mal com o bem. O Evangelho também tem um sinônimo: boas novas de salvação. Pode ter certeza, salvação de todos os seus empreendimentos, objetivos. Salvar a família, salvar sua saúde e dar dignidade à sua velhice. Tudo que você acaba de ver e ler, pois eu vou postar essa mensagem no blog, você vai precisar aprender dele, de Jesus, pois ele nos informa que o fardo dele é leve, isto é, que em sua escola não existe fadiga, afinal o seu jugo é suave, isto é, o exercício nesta ciência que somos submetidos por escolhas nossas, gera em nós, sem dúvidas, tribulação, mas também paciência, experiência e esperança. O Evangelho nos ensina a acertar no alvo, a alcançar os objetivos, e ainda nos traz uma vida abundante. Ele nos convida a não ficarmos em trevas, mas nos chama para a sua maravilhosa luz. Olha, eu vou terminar por aqui, mas quero dizer para a senhora, Dona Maria Conceição Carneiro, e para todos aqueles que conhecem o nosso blog, que a morte do meu mestre apagou o pecado adâmico, portanto, nenhuma condenação existe para que estão em Cristo Jesus.
O segundo Adão, que foi feito um resgate, resgatado por Jesus, e ele livrou toda a humanidade deste mal em escala gigante, e que agora existe uma informação de liberdade, e que as religiões insistem em manter em silêncio, pois ganham dinheiro com o pecado já resgatado na cruz. Sim, as religiões insistem, repito, em manter em silêncio, pois ganham muito dinheiro com o pecado já resgatado na cruz. Mais ou menos assim. Existem doenças que, ao serem curadas ou descobertos o antídoto para eliminá-las, traz transtorno aos laboratórios e a médicos inescrupulosos. Portanto, manter o antídoto para a cura escondido é lucro para esses párias. Voltando à pergunta de Dona Maria, se Jesus morreu para salvar do pecado, por que ainda existe pecado? Como já informamos, o pecado é a grande doença que as religiões usam para ganhar dinheiro. Quando Paulo fala da necessidade de transformarmos a nossa mente, o que Paulo está dizendo é que meu espírito não peca, muito menos o meu corpo. A opção que eu faço em escolher o bem em menor escala e o mal em escala maior, é isso que torna nossas vidas erradas. Por que tanta gente consegue fazer descobertas? Será que são melhores do que a gente? Graham Bell, Thomas Edison, Santos Dumont, o casal Courier e tantos outros aí, melhor em que do que a gente? Usaram, trouxeram à tona o que já está em nós antes da fundação do mundo, como diz o Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 em diante. O acertar é nosso, por isso é que somos racionais, precisamos pensar. Cristo resgatou a dívida, não devemos nada. Alguém pagou por nós. Se eu levanto essa lebre e resolvo pagar o que já foi pago, eu anulo, levo Cristo à cruz outra vez e ao vitupério. Eu acho que as religiões precisam trazer paz e não tirar dinheiro, dar garantias de vida. Essa é a missão do Evangelho. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos vida e a tivesse com abundância. Portanto, se ele morreu na cruz para livrar pecadores, ou o pecado, porque não há pecado. E seria bom frisar que Jesus é dito por João que é o meu advogado. Ele advoga as minhas causas. Mas que causa? A cruz não bastou? Sim, a cruz bastou. Mas é preciso a renovação do entendimento. E isto é missão de igreja. Como crerão se não há quem pregue? E como serão mandados se não há quem os envie? Ai, Dona Maria Conceição Carneiro, a senhora está livre, como eu estou livre. Todos. É preciso dizer ao mundo que a morte dele não foi em vão. Muito obrigado e um abraço a todos.